Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live da Escola da Abrat, esse projeto da Abrat que já está na sua sequência de número 42, um projeto onde nós trazemos temas relevantes, importantes, atuais, com convidados e convidadas altamente qualificados para debater temas importantes para toda a advocacia trabalhista, aliás, para todos os construtores do direito do trabalho e do processo do trabalho. Hoje, dia 13 de agosto de 2020, nós temos a honra de receber o Dr. Fábio Gaspar, nosso convidado. Dr. Fábio, que é advogado trabalhista e sindical, presidente do Sindicato dos Advogados e Advogadas do Estado de São Paulo e especialista em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. E antes de lhe passar a palavra, Dr. Fábio, eu quero dizer da nossa alegria, né? Essa semana é uma semana em que nós celebramos, no dia 11 de agosto, o Dia da Advocacia, né? Os cursos de direito no Brasil, a inauguração dos primeiros cursos de direito. Daí a razão pela qual eu estou de vermelho, porque vermelho é a cor do nosso curso, então eu quis prestigiar, né, o curso de direito. E eu quero saudar inicialmente o meu parceiro da direção da escola, o professor Otávio Pinto Silva, que ontem fez aniversário. E embora eu tenha cumprimentado ontem, mas eu vou renovar aqui, professor Otávio, a nossa gratidão pelo dom da sua vida, desejando que ela seja longa e com muita saúde. Quero saudar também a nossa presidente Alessandra Camarano, presidenta da Abrat, que nos dá o apoio incondicional aos projetos da escola, contribui efetivo e diretamente também, dando sugestões, e é um trabalho de equipe. E nessa equipe eu quero saudar também o Dr. Marcos Dávila, da Associação dos Advogados e Advogadas Trabalhistas de Sergipe, que muito nos auxilia também em todos esses projetos, assim como todos os membros da escola. Quero convidar o público que nos assiste a visitar a página da Abrat, onde nós temos vários artigos dos membros da escola. Inclusive, o tema de hoje, correção de créditos trabalhistas. Questão de direito, questão de justiça e as repercussões de ontem, o início do julgamento, porque ele não foi finalizado, desse tema no Supremo sobre as correções dos créditos trabalhistas, onde ela faz ali uma pesquisa sobre a jurisprudência, né, desse tema. E por que escolhemos esse tema? Por causa da decisão do ministro Gilmar Mendes, no mês de junho, 27 de junho, se não me engano, mas no final do mês de junho, todos nós fomos surpreendidos com uma decisão que, a princípio, impactou, né, ou trouxe uma sensação de impacto gigante sobre as ações trabalhistas. E ontem, no Supremo, teve o início desse julgamento para falar, dentre outras coisas, a validade ou não do artigo que a reforma trabalhista trouxe, colocou na CLT, que trata das correções de crédito trabalhista pela TR. Então, nós estamos aqui hoje com o Dr. Fábio Gaspar para falar sobre o tema. Dr. Fábio, seja bem-vindo ao nosso projeto da escola. Obrigado, Carla. Dizer que é uma grande honra participar de um evento da escola da Abrat. Eu queria agradecer o convite feito pelo nosso amigo Dr. Otávio Pinto, que ontem fez aniversário. Eu tive a oportunidade de parabenizar. Eu acho até que você veio de vermelho. Eu pensei que você veio de vermelho para homenageá-lo, porque ele é um São Paulino, né, roxo, né?
mas é um grande amigo, um grande professor. Gostaria de agradecer também a nossa grande liderança da advocacia trabalhista, a nossa presidenta, Alessandra Camarano, e dizer que o Sindicato dos Advogados aqui de São Paulo é um grande parceiro da ABRAT. A ABRAT é a nossa grande parceira, estamos na luta juntos desde a época da reforma trabalhista e agora com essas medidas provisórias que visam restringir mais direitos dos trabalhadores. Nós estamos juntos nessa luta. Nós somos um parceiro da ABRAT aqui em São Paulo. Por isso, eu gostaria de cumprimentar o nosso diretor da ABRAT aqui em São Paulo, o Dr. Magnus Farcati. Carla, antes de... Posso já fazer a introdução? Fique à vontade, pode dar início. Então, você é o nosso protagonista, é o nosso convidado. Obrigado. Então, hoje nós vamos falar, né, da questão do artigo 879, o parágrafo 7º, que tem ADI e ADC para o Supremo julgar. Ontem foi um julgamento, mas foi adiado, mas nós observamos as excelentes sustentações orais. Mas, assim, a gente, olhando o artigo 879, parágrafo 7º, a gente vê que ele foi apenas um dos pontos da reforma trabalhista, que eu costumo dizer que são pontos perversos da reforma trabalhista, né? Mas para eu fazer essa introdução, antes de falar da árvore, eu queria ter uma visão geral de toda a floresta, né? E não tem como a gente não abordar a reforma trabalhista de 2017. Ela que veio com um discurso dizendo que era necessário adaptar as regras trabalhistas, a legislação trabalhista ao novo modelo econômico, a nova forma de trabalho. Até aí muitos de nós concordávamos até então, mas também vinha com o discurso que a reforma traria mais empregos. Mas o que nós vimos na realidade não foi nada disso. Nós vimos uma reforma trabalhista que teve como objetivo principal restringir direitos dos trabalhadores, como foi a questão da modificação, da inclusão do parágrafo 7º no artigo 879. Além de restringir direitos do trabalho, atingiu também o direito processual, dificultando o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, e do direito sindical, isso nem se fala, como diz o professor Siqueira, né? Ela foi uma espécie de ela foi vingativa com relação aos sindicatos e ao direito sindical, Na questão do direito do trabalho, eu sempre gosto de ressaltar uma mudança que às vezes passa despercebida, que foi no artigo 8º, parágrafo 1º, né? Que quando ela fala que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo que for incompatível com os princípios fundamentais do trabalho. Esse era o artigo 8º anterior à reforma. Pós-reforma, ela diz o seguinte: o direito comum é fonte subsidiária, mesmo se for incompatível com os princípios fundamentais. Ora, de que princípios nós estamos falando? Nós estamos falando dos princípios basilares da justiça do trabalho. Nós estamos falando do indúbio pro operário, da prevalência da norma mais benéfica, do princípio da razoabilidade, do princípio da primazia da realidade. Ou seja, ela teve como um objetivo mitigar princípios que é da essência da justiça do trabalho. No aspecto processual, ela não foi menos ofensiva. Ela ataca o artigo 7, ela através do artigo 791, ela ataca o acesso à justiça do trabalho, né, que estabelece os honorários de sucumbência da justiça do trabalho. Mais uma vez, ela ataca o outro princípio fundamental, do princípio de proteção ao trabalhador, da hipossuficiência do trabalhador. E isso qual foi o resultado? Uma redução excessiva do número de processos na justiça processual. No direito sindical, que é a minha área, além de discutir, além de querer também atingir a legitimidade dos sindicatos,
quando ela cria comissões, sem a comissão de trabalhadores na fábrica, sem a presença do sindicato, ela vai num ponto fundamental, que é a questão do custeio. Ela elimina de uma forma abrupta a contribuição sindical, podemos aqui discutir se a gente é a favor ou não, mas ela atinge uma outra contribuição que é assistencial. Essa assistencial, que no meu modo de ver, é a mais justa, porque o sindicato ele precisa de ter uma pequena estrutura para estar em pé de igualdade com o patronal numa negociação, com o sindicato patronal numa negociação. E também, nesse sentido, ela fere um outro princípio, que é o princípio da isonomia das armas. Quando o sindicato vai negociar, ele precisa de um jurídico, ele precisa de mobilizar sua categoria, uma assessoria de comunicação nas redes sociais, ele precisa do DIEESE para trazer os cálculos necessários. Então, o que a gente vê? A reforma trabalhista, como a gente vê também, a gente vai mais adiante discutir a questão do IPCA, da atualização dos créditos trabalhistas, ela atinge frontalmente os princípios do direito do trabalho. E o que a gente vê? E isso não cessou. O que a gente vê é um ataque sistemático ao direito do trabalho, que, como o professor Siqueira fala, que ele é vingativo ao sindicato, é muito mais do que isso, no modo de ver. Ela visa, esses ataques visam, na verdade, atacar o direito do trabalho, mas muito mais a justiça do trabalho. E isso que é importante sempre trazer no debate essa questão, porque a gente vai chegar no tema principal. E, como eu estava dizendo, não cessou, porque com o novo governo extinguiu o Ministério do Trabalho, extremamente importante na fiscalização das relações trabalhistas, nas políticas de fomento da criação de emprego. E agora o que nós estamos assistindo, em plena pandemia, onde o trabalhador precisa de mais proteção, nós estamos vendo medidas provisórias, onde há a previsão da redução da jornada, com a redução de salário, a suspensão de contrato, e o que é pior, sem a presença do sindicato, dependendo da remuneração. E foi que, infelizmente, e a gente vai torcer para que o Supremo não repita o que ele fez na semana retrasada, o Supremo julgou constitucional a medida provisória, mesmo afrontando diretamente o artigo 7º e 8º da Constituição, que prevê ali que a redução de jornada e a redução de salário só poderia ocorrer mediante acordo coletivo ou com a presença do sindicato. E ali, nessa medida provisória, ela cria algo semelhante ao que nós estamos assistindo na questão da correção de juros. Ela mitiga o princípio da hipossuficiência. Ela diz que, para quem ganha determinado salário, não precisa do sindicato. Para quem ganha determinado salário, o sindicato é necessário a anuência do sindicato. Ora, o trabalhador ele é hipossuficiente, independentemente do salário. Podemos discutir, claro, um trabalhador que ganha menos, que não tenha tanta instrução, ele está desprotegido. Mas o outro empregado, mesmo com uma remuneração maior, ele está subordinado, ele necessita daquele contrato de trabalho. Então, o que a gente vê, Carla, é esse ataque sistemático, um prejuízo, reduções nos processos trabalhistas, a gente vê um crescimento do desemprego, um aumento gigantesco da informalidade. Nós tivemos uma redução muito grande de taxa de filiação de trabalhadores aos seus sindicatos, de uma diminuição das convenções e acordos coletivos. Eu acho que a questão que nós vamos acompanhar o julgamento do Supremo com relação à correção trabalhista, que trata-se de um crédito de natureza alimentar, nós temos que estar atentos, apoiar as entidades que apresentaram o amicus curiae, porque vai ser um julgamento que vai nos dar um rumo, e que nós temos que evitar o que está havendo, porque a reforma trabalhista, pelo que nós estamos vendo, e não é só do Executivo, a gente vê no Congresso
infelizmente, estamos vendo no Supremo. Há uma continuidade dessa reforma trabalhista. Por isso, a votação do Supremo com relação à questão da correção do crédito trabalhista é de extrema importância, e o debate também. Fábio, obrigada por essa fala inicial, porque você traz aí toda essa caminhada legislativa que nós tivemos e que culminou com a reforma trabalhista, uma reforma que não cumpriu as suas promessas até o período pré-pandemia, né? Porque nós não vamos nem falar do período pandemia e pós-pandemia neste momento, mas a Lei 13.467, de fato, não cumpriu com as suas promessas, especialmente aquela de redução do número de desempregados, né? E quando nós assistimos, né, essa Lei 13.467, com essa alteração do artigo 879, o parágrafo 7º, para constar a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial, TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177, de 1º de março de 1991. E aí nós já vamos, né, já quero te questionar, te provocar. Primeiro, que você partilhe conosco, porque nós estamos ouvindo aí muitas confusões, eu não sei se é deliberadamente ou qual o intuito disso, porque são vozes muitas vezes qualificadas e competentes, mas que vêm aí trazer uma fala de que muitas vezes se confunde correção monetária com juros de mora, né? Eu gostaria que você dissesse para nós, fale para nós a diferença de correção monetária para juros de mora, porque realmente, especialmente ontem, né, em algumas sustentações e também em debates promovidos aí por várias instituições, nós ouvimos como se juros pudesse se confundir, né, com correção monetária. Interessante, porque no início da sustentação, acho que foi no início da sustentação do professor, do nosso colega Mauro Menezes, ele foi muito feliz, porque ele, de uma forma bem didática, ele disse: juros é juros, correção monetária é correção monetária. Ou seja, são institutos completamente diferentes. E se a gente for buscar o significado de juros, a gente vai ver que é uma remuneração paga pelo devedor a título de compensação, como se fosse, dar um exemplo, como se fosse uma cláusula penal, né? Bem diferente da correção monetária. A correção monetária é a exata recomposição do poder aquisitivo decorrente de um crédito. Portanto, essa confusão, obviamente, ela tem um objetivo, né? Porque a gente sabe que a TR ela está praticamente estagnada desde 2017. Então, há uma finalidade, né? E você não fazer essa devida reparação é você não entregar a prestação jurisdicional na sua integralidade. Então, a gente tem que realmente mostrar isso, demonstrar e explicar, porque a correção monetária ela visa corrigir uma depreciação da propriedade, do patrimônio. E isso o nosso presidente César Britos colocou isso de uma forma bem enfática, né? Então, quando a gente fala em correção monetária, a gente, né, tem que falar do IPCA. E o que é o IPCA? Ele é computado, é um índice computado pelo IBGE. O IBGE vai às ruas, ele tem um período que ele faz uma pesquisa para verificar o preço do vestuário, do transporte, da alimentação. Portanto, ele sim, a correção monetária, ela necessariamente
ela precisa reparar, né? Não estamos para realmente corrigir, porque se o trabalhador ele tem uma decisão em 2017, fruto de um descumprimento de uma obrigação do empregador, ele tem o direito, em 2020, quando ele receber aquele crédito que é dele, que é patrimônio dele, tem que receber de uma forma integral, porque se não for assim, o descumprimento vai ser um ótimo negócio para o mau empregador, em detrimento do trabalhador e do bom empregador, né? Ontem assistimos alguns colegas falando também da questão do princípio da livre concorrência, né? Então, você utilizar não a correção monetária, mas uma taxa como, por exemplo, o ATR, você vai estar incentivando esse tipo de descumprimento, né? De descumprimento. E além, né, do que nós estamos falando aqui, de um crédito de natureza alimentar. Nós estamos falando, Carla, se a gente verificar, a maioria desses créditos trabalhistas são de verbas rescisórias e são de trabalhadores que pertencem a esse grupo de 13 milhões de desempregados. No momento que diferentemente do que o ministro Gilmar Mendes disse no momento da liminar, quem mais precisa, se a gente sabe que a economia, que os empresários estão tendo prejuízo, mas quem está mais sofrendo nesse momento são os trabalhadores, que estão tendo os seus salários reduzidos, que estão tendo seus contratos suspensos e que muitos estão sendo demitidos. Portanto, justamente nesse momento que temos que proteger os trabalhadores e que seu crédito tem que ser devidamente integral. O que é mais surreal, o termo mais informal, é que essa ação declaratória foi proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Agora, essa questão de juros de mora, eles entendem muito bem disso. Por que eles não aplicam, isso foi colocado ontem, né? Por que eles não aplicam a TR, né, no cartão de crédito? Se a gente verificar a diferença de juros para um cartão de crédito, é brutal, né? Então, mais uma vez, infelizmente, eles querem que o trabalhador sofra o prejuízo em nome em razão sempre a justificativa de uma pandemia, sendo que no momento que nós estamos, nós temos que defender os direitos sociais. Desculpa me alongar, eu vejo o nosso colega de uma outra área do direito criminal dizendo que defender ele defende a Constituição na área em razão da modificação da prisão antes do trânsito julgado, ele se sentia um revolucionário de defender a Constituição Federal, o nosso colega Cacai. Mas, na verdade, nós trabalhistas, nós temos essa missão, nós temos, num momento como esse, defender os direitos sociais, porque, como eu disse no começo, é um ataque sistemático que vem causando um grande prejuízo social, porque os defensores desses ataques, eles estão defendendo a barbárie, eles estão rompendo um pacto civilizatório que a justiça, que o direito do trabalho sempre trouxe para a sociedade. A ditadura militar não teve a ousadia de fazer uma reforma trabalhista como tivemos em 2017. Eles não extinguiram o Ministério do Trabalho. E o que nós estamos assistindo hoje, nós, Carla, advogados trabalhistas, nós temos que defender esses direitos sociais, não só por uma questão corporativa, mas muito mais que isso, na defesa de uma sociedade justa, fraterna, igualitária. Desculpa eu ter me empolgado um pouco no tempo, mas... De jeito algum. Você, como eu disse, você é o dono da fala, você é o nosso convidado e protagonista. E toda a sequência lógica aí dos seus pensamentos, que você verbalizou muito bem, é para reforçar a necessidade dessa recomposição de verbas que referem-se a direitos sociais que foram lesados e que, reconhecidos pela justiça, e nós estamos falando aqui de um processo devidamente
né, legal e que transitou em julgado, reconhecendo determinado valor para o autor da ação, trabalhador, trabalhadora, e que essas verbas de natureza trabalhista, de natureza alimentar, elas não podem ser reconhecidas como subcrédito. E o valor, aquilo que foi lesado, eu gostei do teu exemplo, aquilo que foi lesado em 2017, vamos colocar aqui férias, vamos falar de 13º, vamos falar de salários que não foram pagos, vamos falar de horas extras que não foram quitadas, adicionais de risco que não foram quitados. Qual o valor daquela época, o que significava esses valores, o que esses valores poderiam comprar em 2017 ou em 2018, esses valores, eles devem ser recompostos para que agora, em 2020, ele seja igual. Esse é o princípio, né? O princípio, a correção monetária, ela tem como fundamento mudar para continuar o mesmo valor. Nós não estamos falando aqui de uma perspectiva punitiva. Não é punição, não é penalidade. É simplesmente trazer de volta à vida real aquela verba transformada em pecúnia devida pelo ex-empregador. Então, eu quero, e você falou citando aí as sustentações orais, e ontem foi realmente uma aula, a gente tem que registrar aqui que todas as nossas colegas e colegas, né, homens e mulheres, bravamente, tanto na defesa da constitucionalidade, quanto na defesa da inconstitucionalidade desse parágrafo 7º, eles defenderam os seus posicionamentos de forma muito eloquente, né, de forma muito segura, óbvio, cada um ali, seja na defesa do sistema financeiro, seja na defesa de federações ou confederações do ramo, né, daqueles que empregam, mas é importante chamar a atenção que todos eles fazem referência a questões econômicas, ao impacto se tornar inconstitucional a TR, o impacto que isso traria para a economia. Nenhum deles discute a necessidade de se recompor o crédito, mas todos eles chamam essa atenção para efeitos, e uma em especial, agora eu não vou me recordar, mas uma em especial, defendendo muito bem o seu posicionamento, falou dos efeitos nocivos que isso traria, inclusive com uma avalanche de ações na Justiça do Trabalho. Então, me parece que esses posicionamentos que abraçam o direito econômico, abraçam a economia e soltam as mãos dos direitos sociais, eles estão, na minha leitura, e na leitura daqueles também que defendem, né, a inconstitucionalidade, eles estão deixando de olhar para os fundamentos da Constituição. Eles estão deixando de olhar para as normas claras, expressas na Constituição Federal sobre a correção monetária. E eles estão desprezando também toda uma coerência que o próprio Supremo Tribunal Federal já vinha tendo em decisões, né? E ainda eu quero te provocar, fazendo a provocação que o nosso ilustre, sempre presidente do Conselho Federal, César Brito, fez na brilhante sustentação pelo Conselho Federal, pela ABRAT também, e pela ASAT, que é a Associação da Advocacia Trabalhista de Sergipe. Vai aí a minha saudação para o Dr. Marcos Dávila. César Brito ontem provocou o Supremo com várias perguntas. Primeiro, ressaltando o papel do Conselho Federal da OAB. Por que a OAB estava ali? Porque a OAB tem como missão a defesa da Constituição Federal. E ele foi de forma muito provocativa perguntando: pode uma lei ordinária revogar artigos da Constituição
Pode uma lei ordinária revogar artigos, o nosso preâmbulo da Constituição, os nossos objetivos da República, que fala sobre a erradicação da pobreza, que fala sobre a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, porque, no fundo, nós estamos tratando disso. Direitos sociais, que quando violados, que quando valorados, julgados pela Justiça do Trabalho, transformam-se em verbas a serem pagas, a obrigações a serem cumpridas, e diante de um sistema de processo de fase de execução extremamente longo, penoso, esse crédito não deve ser recomposto? Então, eu quero ouvir você sobre isso, Fábio. Você fez uma colocação antes de adentrar a excelente sustentação do nosso sempre presidente César Brito. Você abordou, Carla, essa questão da visão, né, daqueles que defendem a correção pela TR, uma TR, como eu disse no começo, estagnada, ou seja, que não defende a reparação, né? Mas não é uma surpresa, porque, na verdade, o que a gente percebe naqueles que defenderam a reforma trabalhista, que apoiaram a reforma trabalhista, como o setor financeiro, houve uma mudança do pensamento capitalista no Brasil, infelizmente. Na época de outros grandes economistas brasileiros, conservadores também, defensores do capitalismo, como Mário Henrique Simons, tinha uma outra visão, né? Era uma visão de um crescimento de uma sociedade de consumo de massa. Então, a justiça do trabalho, ela era vista como uma forma de distribuição de renda. Então, era vista como uma forma de um equilíbrio entre o capital e o trabalho, de uma forma de regulamentar esse próprio capital. E hoje, o que a gente está assistindo, como eu falei, é um total desrespeito a esse pacto civilizatório que o direito do trabalho propõe, um desrespeito, como você bem colocou, aos aspectos constitucionais, afrontando diretamente a Constituição. E com relação à brilhante sustentação do nosso presidente César Brito, ele inicia, ou no meio da fala, ele fala de uma frase do decano do Supremo, o ministro Celso Mello, que ele fala, que eu achei muito interessante, que diz que a lei ordinária pode muito, mas não pode tudo, né? E o que a gente vê nessa questão do artigo da reforma trabalhista, que estabelece a correção dos créditos pela TR, o que a gente vê, sim, afronta a direitos sociais definidos pela Constituição Federal, direitos sociais definidos no próprio artigo 1º, no artigo 5º, e ele fala também na questão do confisco da propriedade, né? Propriedade que é prevista no artigo 5º, no inciso 22 da Constituição. A propriedade não pertence só aos capitalistas, ela pertence aos trabalhadores também. Como você disse, é um direito adquirido por uma decisão judicial, transitada e julgada. Então, nesse sentido, o César Brito fez a sua sustentação, porque são verbas, como nós colocamos, verbas de natureza alimentar, que se refere o que há de mais sagrado do trabalhador, é aquilo que dá a subsistência do trabalhador e da sua família. Quando ele cita o artigo 1º da Constituição Federal, ele fala da dignidade da pessoa humana, ele fala dos valores sociais do direito do trabalho, que aquela Constituição de 88, né, promulgada, ele até cita o saudoso Ulisses Guimarães. Aquela Constituição, o legislador constitucional, o constituinte, ele já coloca no seu artigo 1º, porque ele vê, ele quer enaltecer a importância desses valores dos direitos sociais. Portanto, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui
não apenas essa questão fria, é juros de mora, é IPCA, não, nós estamos falando aqui na defesa do patrimônio dos trabalhadores, de direitos sociais consagrados na Constituição Federal. Por isso que foi de muita felicidade a sensação dele, não só dele, mas de outros nossos colegas. Exato. E eu quero só fazer aqui uma saudação especial para alguns colegas e colegas que estão nos assistindo, que já estão aqui mandando alguns comentários. Eu quero saudar o Dr. Olímpio Paulo Filho, Dr. Olímpio, que é nosso representante da ABRAT, está na Associação dos Advogados e Advogadas Trabalhistas do Paraná, e ele está dizendo aqui que a TR não está só estagnada, ela está zerada desde agosto de 2017, com um índice de 0%. Logo, não existe correção monetária. Portanto, ao prevalecer esse entendimento inconstitucional, injusto, ilegal, de que deveria ser a TR, o valor de férias, de verbas trabalhistas em 2017, no valor de R$5.000, um exemplo, que compraria aquela época determinado número de cestas básicas, hoje, sem correção alguma, não vai comprar o mesmo número de cestas básicas. Isso para colocar aqui um exemplo bem didático para aqueles que não estão no ambiente jurídico, porque vale registrar que essa live ela vai ficar gravada para a posteridade, né, no YouTube, na página da ABRAT também, e alunos, estudantes, cidadãos comuns que possam nos ouvir precisam ter esse entendimento também, porque é uma matéria que afeta quase 90% das ações trabalhistas. Então é muito sério isso. Quero saudar também nossa presidente queridíssima, que foi presidente da ABRAT, Silvia Burmeister, que nos assiste, professora Benizete Ramos, que é membro da Escola da ABRAT, que muito contribui conosco, e quero saudar também César Brito, que estava aqui nos ouvindo pelo Facebook, uma honra tê-lo aqui conosco. Dr. César viu que nós já estamos citando ele aqui desde o início da live, né? Enfim. Mas precisa ser citado mesmo, porque foi uma sustentação oral digna, né, de comentários, de leitura, de aprendizado. Doutor Fábio, como a gente pode falar, como a gente pode debater alguns fundamentos como direito de propriedade, que não está sendo reconhecido pelas teses que defendem a TR? Como a gente pode falar de direito, de respeito à dignidade do trabalhador, que também é consumidor, né? Nós temos que, já que o direito econômico, a economia, a macroeconomia é tão importante, realmente e deve-se buscar o equilíbrio, e deve-se buscar as forças, o equilíbrio das forças, mas como falar, como dar o respeito e a dignidade que esse trabalhador merece enquanto consumidor, se não houver uma recomposição dos seus créditos, né? De que forma a gente pode equalizar isso? E eu quero dizer aqui mais uma vez do meu respeito a todas as manifestações ontem no STF que defenderam, né, a tese contrária àquilo que nós entendemos, mas volto a repetir, fizeram, né, no seu direito ali da exposição dos seus motivos, mas como defender, e aqui eu cheguei a fazer algumas anotações, que a TR corresponde a uma remuneração adequada, porque ela se trata de uma fórmula complexa que se junta com os juros de mora e isso já dá quase a taxa da Selic e que, portanto, já está muito bem remunerada e que os efeitos da não aplicação da TR causaria aí uma nocividade ao sistema,
como um incentivo à judicialização excessiva que não foi previsto pela reforma trabalhista. Esse foi um dos argumentos que nós ouvimos ontem, né? Preciso se respeitar esse argumento, mas é muito simples, na minha leitura também, nós nos contrapormos a ele, porque, como você bem disse aí, nós temos uma Constituição que precisa ser respeitada, não é? Sim, só aproveitando o comentário do nosso colega Olímpio Paulo, que ele diz que a TR não está estagnada, está zerada. E isso vai de encontro à própria fala do César Brito, que ele disse com relação à lei ordinária, né? Que ele fala a lei ordinária ela pode ampliar ou até mesmo regulamentar direitos, mas não suprimir, não reduzir. Então, a aplicação da TR é suprimir, sim, direitos, é reduzir direitos. Então, é muito feliz essa colocação de que nós estamos, sim, tratando de um artigo inconstitucional e, como a gente sabe, na reforma trabalhista não é o único, né? Há muitos artigos que não respeitaram a Constituição. Com relação a essa questão, eu acho que você estabelecer uma taxa irrisória para correção, você acaba atingindo também a segurança jurídica. Porque você acaba atingindo o equilíbrio da relação de trabalho. E o que é pior, estimula a morosidade, porque o devedor ele não vai ter interesse em quitar o seu crédito. Foi aquilo que nós debatemos no início, vai incentivar o mau empregador, né, em detrimento daquele que cumpre, né, descumprindo, como que o descumprimento da obrigação trabalhista passa a ser um bom negócio. E não é isso que o que o legislador pretende. O que eu acho com relação do consumidor é o que eu disse anteriormente. Não há essa lógica, né? Porque eles não pensam nessa sociedade de consumo, né? Ou seja, que o trabalhador ele também é um consumidor. Ele alimenta uma economia que o trabalhador com ganho real, isso vai trazer um resultado muito maior para a economia. E o que não há, parece que esses novos capitalistas não pensam nisso, eles não promovem um crescimento pelo ganho da base da pirâmide, eles não pretendem isso, eles pretendem apenas a questão do ganho do mercado financeiro, e isso é muito prejudicial, isso é muito danoso ao trabalhador. Desculpa que o meu sócio saiu aqui, eu acabei me distraindo um pouco. Sem problemas. Sem problema. Já teve cenas muito piores, nem se preocupe. Não nas lives da Abrat. Não, é que eu acabei... Que fique registrado. Isso aí não foi nada, não se preocupe. Não, e só para completar, Carla, essa perda patrimonial é uma afronta à dignidade humana, né? É uma afronta aos direitos fundamentais, né? Todos colocaram lá, né? Citaram o artigo 1º, o artigo 5º, né? A questão do próprio artigo 7º. O crédito alimentar, ele visa mais do que nada, né, a manutenção da vida de quem trabalha, da vida do trabalhador, de seus familiares, e como nós colocamos, falando daqui de verbas rescisórias, férias, como você colocou, 13º, e o que essas entidades pretendem, na verdade, e acho que o Supremo tem que ficar muito atento, não criar essa distinção entre créditos, né? O crédito precatório não tem mais valor do que o crédito trabalhista. Portanto, eu entendo que a sustentação daqueles que defenderam a inconstitucionalidade foram bem felizes, né, os argumentos nessa questão de realmente defender os direitos sociais protegidos pela Constituição e que a lei ordinária não pode suprimir direitos previstos na Constituição Federal. Concordo plenamente com você.
E nós precisamos lembrar também das decisões reiteradas do STJ, no sentido de que os credores da Fazenda Pública, servidores públicos, eu fiz algumas anotações aqui da data, desde 2001, o STJ vem em reiteradas decisões dizendo que todos esses credores devem ter as suas recomposições, a sua correção monetária pelos índices do IPCA-E, tanto benefícios previdenciários, assistenciais. Então, vejam só, é como se aqueles, né, que defendem a manutenção de uma TR que não corrige, de um índice que é zero, que há 3 anos é zero, né, como nosso colega Olímpio nos lembrou, é como se esses defensores quisessem criar realmente uma classe, né, de credores onde os trabalhistas são os desprezados, quando nós sabemos que os credores trabalhistas, até como previsão legal, eles são privilegiados, porque são os créditos trabalhistas decorrentes dos direitos sociais que são aqueles que servem para a concretização dos próprios direitos sociais. Eu quero lembrar aqui de algumas frases do ministro Aires Brito em decisões, olha, de 2015, né, quando o STF já trouxe para nós algumas decisões, e a gente espera que essa coerência jurisprudencial seja mantida. O ministro Aires Brito fez citações de que a correção monetária, abre aspas, é instrumento de preservação do valor real de determinado bem, é sinônimo de poder aquisitivo, de modo a manter o equilíbrio entre os sujeitos, respeitar as pretensões no estado em que elas se encontravam. Não se trata de beneficiar ou prejudicar alguém. Não pode haver o empobrecimento do trabalhador e o enriquecimento do seu devedor, do seu ex-empregador. Então, o que nós esperamos é que haja essa coerência, porque muito tem se falado em direito em épocas de pandemia, direito de emergência, e você colocou aí já, em plena pandemia, nós estarmos tratando, estar na pauta, né? Infelizmente está na pauta do dia, das discussões, essa preocupação com relação a como deve ser corrigido créditos de natureza alimentar. Então, é muito preocupante. A gente espera que o STF, como pleiteou, né, o César Brito na sua sustentação oral, que faça cumprir a Constituição, que respeite a Constituição, que não maltrate, né, a Constituição, porque nós estamos falando efetivamente dos seus incisos iniciais ali, do artigo 1º, 3º, do artigo 5º da Constituição. Então, qual a finalidade dessa correção monetária? Nós não estamos falando aqui de punição, né? É bom que a gente trate disso, porque nos pareceu ontem que a discussão era essa. Estamos querendo punir ainda mais aquele que deve, estamos querendo punir ainda mais uma classe empregadora que vem sofrendo muito, mas não estamos falando de punição. Nós estamos falando de respeito a direitos previstos constitucionalmente e a uma correção monetária que também está prevista na Constituição. E interessante, eu estava lendo, logo quando saiu a liminar do ministro Gilmar Mendes, a professora Valdete escreveu um artigo e ela, você falou da questão do crédito alimentar, ela fala assim, na hipótese de crédito alimentar, como é o caso do trabalhista, a situação ainda é mais grave do que em relação aos outros créditos, seja porque a reparação jamais será integral, pois tempo de vida não se restitui com pecúnia.
seja porque os alimentos se destinam, como regra, à manutenção da subsistência física de quem trabalha. Portanto, essa natureza alimentar, ela é relevante em todos os casos, né? Mas quando se fala de crédito trabalhista, ela passa a ser mais relevante, porque nós estamos falando de crédito que é responsável pela subsistência do trabalhador, da trabalhadora, da sua família. Então, não pode pensar em uma mera compensação, o que deve ser reparado, né, com o direito que o trabalhador teria no momento que o seu direito foi descumprido. Não, só para você ter uma ideia, né, no cível, agora eu vou falar de juros mesmo, né, o juros é aplicado em algumas situações no momento do dano. Tem decisões que a gente pode verificar que o juros é aplicado a partir do dano, né? Então, aqui em São Paulo, pelo menos, a Justiça do Trabalho, ela aplicava a TR, eu acho que em outros estados também, até 2015. Né? A partir do julgamento do STF sobre a questão dos precatórios, há uma boa parte, uma boa parcela dos julgados vem aplicando o IPCA. A gente tem algumas decisões que aplicam desde 2009, conforme a decisão do CTE, do Supremo, mas não são muitas. Há uma minoria, mas não é uma minoria insignificante, digo que uns 30% vem aplicando a TR, né? Alguns aplicam o IPCA até 2017, que foi a data da reforma trabalhista. A partir de 2017, eles aplicam a TR. Vamos ver se que a gente tem uma decisão do Supremo de acordo com a Constituição Federal e que mude que melhore esse panorama, né? Exato, Fábio. Nós estamos nos encaminhando já para o final da nossa live. Lembro a todos que ela ficará gravada no YouTube. Quero também convidar a todos que todas as terças e quartas, hoje excepcionalmente quinta-feira, por conta do julgamento de ontem, mas as lives da Abrat, elas, como regra, acontecem às 17 horas, de terça e quarta-feira, horário de Brasília, sempre com temas relevantes, atuais e de importância para todos os construtores e construtoras do direito do trabalho. Fábio, eu quero te agradecer o seu sim, tá? Esse nosso convite. Quero agradecer mais uma vez a todos os membros da Escola da Abrat, na pessoa do nosso queridíssimo professor Otávio Pinto, que pode entender também que eu estou de vermelho por ele ser São Paulino, eu não tinha me atentado a isso, mas você deu a dica, então fica aí registrado. Agradecer a participação de todos que comentaram aqui pelo Zoom, também pelo Facebook, e passar a palavra para você, Fábio, para as considerações finais e reforçar, pedindo que você nos diga o que você espera dessa decisão do STF, quais são as suas expectativas reais, né? Nós sabemos que foi adiado depois das manifestações. O ministro Gilmar Mendes, na leitura, né, do relatório, fez várias ponderações. E o que você espera desse julgamento? Eu espero que o Supremo não trate o crédito trabalhista de uma forma discriminatória, que não trate os créditos trabalhistas como os demais créditos, como ele vem tratando. E essa é a minha expectativa, porque, infelizmente, como eu falei, há um ataque sistemático aos direitos sociais. Nós assistimos isso no julgamento anterior do Supremo com relação às medidas provisórias, um certo preconceito contra os direitos sociais, contra os sindicatos. Então, o que a gente espera é que o Supremo respeite os princípios constitucionais, o princípio da isonomia, o direito de propriedade, os direitos sociais estabelecidos na
na Constituição Federal. Isso que a gente espera, porque só assim, respeitando a Constituição, nós vamos construir uma sociedade mais justa. Tenho certeza que há uma tentativa de enfraquecer a justiça do trabalho. A justiça do trabalho tem inúmeros de defeitos, mas eu posso garantir que de todas elas no Brasil é a que mais funciona. É a justiça social que mais promoveu distribuição de renda, justiça social nessa sociedade e traz ainda essa pacificação entre o capital e o trabalho. Eu tenho um colega, um advogado da Comissão de Direitos Humanos, que ele gosta de dizer que o trabalhador e a trabalhadora residente numa comunidade, na periferia aqui de São Paulo, ela conhece o Estado em duas oportunidades. Quando a polícia adentra na sua comunidade de uma forma geralmente não só repressiva, como violenta, e quando o trabalhador ou a trabalhadora é demitida e ela precisa procurar a justiça do trabalho. O que a gente assiste, né? Eu estou no meu escritório, como eu falei aquela hora que eu fui interrompido, o meu escritório fica próximo à Praça da Sé aqui em São Paulo. A Praça da Sé é um centro, e se a gente tirar uma fotografia hoje da Praça da Sé, pós-2017 e antes de 2017, a gente vai ver uma grande diferença. Há um exército de trabalhadoras desempregados, desamparados, e isso é efeito da reforma trabalhista e que nós não podemos, nós operadores de direito, não podemos ter a ilusão. Ela não cessou em 2017, ela continua em pleno vapor. O governo tentou e ainda tenta impor a carteira verde e amarela, foi pela 905, depois pela 955, que é um projeto completamente infuncional, inclusive tem um parecer do jurista Pedro Serrano. Então, o que a gente precisa nós, operadores do direito, advogados, advogadas, as entidades que nós já estamos fazendo isso, juntamente com a ABRAT, com a OAB Federal, com a OAB aqui de São Paulo, temos sim que defender direitos sociais hoje é a construção de uma sociedade um pouco mais fraterna do que nós estamos vivendo hoje, um pouco mais justa e igualitária. E a questão da correção monetária atinge algo elementar, fundamental, um direito sagrado do trabalhador, porque atinge o seu crédito, aquele crédito que ele demorou para receber, né? Que o empregador descumpriu um direito que era dele, que foi garantido por sentença judicial, posteriormente pelos tribunais, e quando ele tem o direito, a satisfação dele, esse crédito não vem com o valor justo e corrigido. Obrigado. Não, só um minutinho, porque você disse aí dos nossos parceiros de luta, né, e todos eles são da advocacia, mas nesse tema em especial, eu penso que é válido a gente registrar também toda a movimentação da Ana Matra, a movimentação também da ANPT, né? Então, são instituições que também têm como matéria-prima a mesma matéria-prima que a nossa advocacia, que são os direitos sociais, né? Então, tanto a Ana Matra, a ANPT, a ABRAT, Conselho Federal da OAB, estão caminhando de mãos dadas na defesa dos direitos sociais. Então, nesse ponto, quando o ponto é a correção monetária, é a recomposição, né, do valor real dessas verbas de natureza alimentar, que não são subdireitos, não são subcréditos, né? Não é uma espécie de crédito, não. Então, é preciso, vamos torcer, né, para que o Supremo Tribunal Federal mantenha essa coerência, né, da jurisprudência dos últimos tempos, que, de fato, já declarou que a TR não corrige, que a TR se trata de um confisco e nós não podemos admitir isso. Então, Fábio, agora sim, muito obrigada, né? Muito obrigada pela sua presença. Cara, com relação à questão da Ana Matra, foi uma excelente sustentação.
E o que a gente verifica é que as entidades sabem que o julgamento desse Supremo, o entendimento da constitucionalidade desse artigo, vai nos trazer um total desestímulo vai trazer um desestímulo aos trabalhadores procurarem a justiça do trabalho, porque a morosidade vai aumentar no pagamento da dívida trabalhista, o empregador não vai ter interesse de fazer o acordo. Portanto, é importante você ter colocado essa questão de outras entidades, não só da advocacia, mas operadores do direito, que também estão imbuídos nessa luta. Ok, então muito obrigada a todos e todas que nos acompanham nas duas plataformas, pelo Facebook, pelo Zoom e depois também pelo YouTube, onde essa live ficará gravada. E continue acompanhando a página da ABRAT, que tem artigos sempre atuais e relevantes, bem como as lives anteriores. Registro que essa aqui é de número 42 e ainda temos muitos temas pela frente. Obrigada a todos e todas e tenham um excelente dia.